Se alguém perguntar quem é Luiz Henrique da Silveira. Eu usaria aqui a bela poesia de Silvio César. Eu sou alguém jovem, não fui escravo e nunca fui senhor. Eu simplesmente sou um homem que ainda crê no amor. Eu nasci em Blumenau, numa casa de enxaimel, no alto da Rua Bolívia, no bairro Ponta Aguda. Meu pai era jornalista e, na época, era editor do jornal Lume de Blumenau. Posteriormente, ele mudou-se para São José, onde foi secretário da prefeitura e prefeito em exercício. O senhor era ainda criança? Tinha, na época, 5 anos de idade. E quando meu pai deixou o município de São José, veio para dirigir o jornal O Estado, de Florianópolis, que não circula mais. Depois, ele foi diretor por umas 2 décadas do jornal Diário da Tarde, que também não mais circula. Meu pai é Moacir Iguatemi da Silveira, um jornalista que até o ano da sua morte ainda trabalhou na imprensa como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. A minha mãe é Delcides Clímaco da Silveira, foi a vida toda costureira. Tenho 3 irmãos, o Delci, a Lourdes e o Sidney. Eu tive 3 paixões profissionais. O magistério, eu só deixei de ser professor do Colégio Bom Jesus em Joinville e da Faculdade de Engenharia e da Faculdade de Ciências Econômicas, quando tive que me transferir para Brasília, quando fui eleito por meu primeiro dos 5 mandatos de deputado federal. Essa é uma profissão pela qual eu tenho paixão. A outra é a imprensa. Eu publico no Jornal Notícia há mais de 40 anos um artigo semanal, sempre aos domingos, e há mais de 10 anos eu publico também um artigo semanal em dezenas de jornais do interior. A terceira paixão, claro, é a política. Luiz Henrique da Silveira se formou em Direito pela UFSC e se mudou para Joinville para dar início à carreira de advogado. Eu estava em Joinville há uma semana, estava caminhando pela Rua do Príncipe, que é a artéria mais central da cidade. E aí encontrei o Dr. Sadala Amingane, pai do Emir Amingane. Ele foi oftalmologista famoso, e o filho e os netos ainda mais famosos, mais especialistas, né? E o Dr. Sadala era um homem comunicativo, era um homem da comunidade, e ele me perguntou quem eu era. Dei o meu nome e disse que eu estava me fixando em Joinville, estabelecendo um escritório de advocacia. Aí ele olhou para mim e disse exatamente assim: o senhor não contou a história toda. Como? O senhor vai ser o futuro senador de Joinville. Isso foi aí pelo dia 15, 16 de fevereiro de 1966. E eu fui eleito senador em 2010. O senhor tinha alguma pretensão política já na época que ele falou isso? Não, eu fui militante político na universidade. E por essa razão, inclusive, fui preso em 64. E aí aconteceu um fato interessante. Quando eu saí de casa, quando eu fui preso, né, os cabelos da minha mãe eram negros, como a graúna, como diz o poeta, né? E quando eu voltei, os cabelos dela estavam fortemente encanecidos. E aí ela me fez, naquela época, um pedido.
para que eu não me envolvesse mais em política. E eu vim para Joinville com a decisão de ser advogado, de não me envolver em política. Até que um dia chegou no meu escritório de advocacia o ex-governador Pedro Ivo. A primeira semana de janeiro, dia quentíssimo, e o Pedro Ivo tinha perdido a eleição de prefeito em novembro. Que ano era isso? Em janeiro de 1970. Estava lá para conquistar mais um companheiro para a luta. E a presença do Pedro Ivo, que havia sido derrotado na sua segunda eleição de prefeito, tá? E que tinha problemas de doença que lhe davam dificuldade de caminhar. A presença dele ali foi um apelo irresistível. Eu, sem ele saber, o tinha ajudado na eleição que ele perdeu. E depois ele soube. E isso é que o levou ao meu gabinete. Ou seja, a política é algo que estava incrustado na minha alma, então me filiei, mas fiz-lhe um pedido. Pedro Ivo, eu vou te ajudar, eu posso até assumir um cargo no partido, mas candidato eu não quero ser, eu vim aqui para ser advogado. Aí passaram-se meses e vieram as eleições de deputado estadual em 70. E nós tínhamos dois candidatos, o vice-prefeito, que foi vice-prefeito e deputado, Ivan Rodrigues, e o vereador Aderbal Tavares Lopes. Meses antes da eleição, a candidatura do vereador Aderbal foi injustamente impugnada por ele ser líder sindical e não ter se afastado no dia certo. E aí o Pedro Ivo deu uma declaração na televisão de que o substituto do Aderbal seria eu. O senhor nem sabia ainda? Nem sabia. E eu era professor do Bom Jesus e isso inflamou meus alunos. Os meus alunos vieram para mim e disseram, não, o senhor tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. E três coisas foram fundamentais para eu chegar à Assembleia Legislativa, que foi o meu primeiro mandato. O prestígio do Pedro Ivo, a força do MDB, que já se firmava como uma oposição de vontade popular, tá? Respaldada por vontade popular, e o apoio dos meus alunos. Aí cheguei à Assembleia em janeiro de 1973 e ali eu aprendi o beabá da política. A Assembleia foi a minha escola primária, secundária, universitária e de pós-graduação em política. Houve momentos em que os corredores cantavam que eu seria caçado pela minha luta. Luiz Henrique chegou jovem à Assembleia Legislativa. Os deputados eram quase todos aquilo que a gente chamava de velhos, né? Pessoas com 50 anos ou mais, né? Hoje eu tenho 73 e acho que velho é aquele que tem 30 anos mais do que eu. Tá? O senhor tinha uns 30 anos só, né? Eu tinha, na época, eu tinha 30 anos. Evidentemente que com 30 anos não podia mais me considerar jovem, mas alguém se eleger com essa idade era mais difícil. E depois desse primeiro mandato não parou mais, né? Não, aí desse primeiro mandato, eu ia para a reeleição. Estávamos articulando, Pedro Ivo e eu, a candidatura do ex-deputado, então vice-prefeito Ivan Rodrigues, para deputado federal. Mas, lamentavelmente, Ivan, que foi um grande companheiro, grande parceiro, não resistiu ao câncer e faleceu. E aí eu tive que mudar
o meu plano de ir para a reeleição e sair para deputado federal. E eu confesso a você que eu achava impossível a minha eleição para deputado federal e assumi até aquela candidatura consciente de que não me elegeria e que assim poderia voltar e seguir com o meu escritório de advocacia. Para minha surpresa, eu fui um dos mais votados. E como foi a sua chegada a Brasília? Como deputado federal, vivi toda aquela efervescência da luta contra a ditadura. Houve momentos em que os corredores cantavam que eu seria cassado pela minha luta. Inclusive, a primeira vez que um grupo de parlamentares foi a uma assembleia na UNB, dentro da universidade, fomos nós, o deputado João Gilberto, do Rio Grande do Sul, deputado Álvaro Dias, hoje senador do Paraná, o deputado Eito Soares, então representante de São Paulo, e eu, fomos à universidade. No dia seguinte, tinha uma grande fotografia nossa na mesa e a manchete dizendo: deputados deverão ser cassados. A nossa atividade foi muito voltada para um enfrentamento duro com o regime autoritário. Eram os autênticos contra os moderados do MDB. Na época, reunia grandes personalidades da política nacional, como Marcos Freire, como Fernando Lira, como Lisanas Maciel, como Freitas Nobre, como Paz de Andrade, como Jabas Vasconcelos, como Pedro Simão. O Grupo Autêntico foi o grande responsável por ganhar as ruas o sentimento e a reivindicação por restabelecimento da democracia, pelas diretas já, pela Constituinte, pela revogação das leis opressoras e tudo aquilo que a nação testemunhou naquele período até a promulgação da nova Constituição em 1988. E veja o que aconteceu. Quando Tancredo Neves, rompendo com um dogma do MDB, o MDB dizia no seu estatuto que jamais frequentaria o colégio eleitoral. O colégio eleitoral era a farsa pela qual o regime autoritário elegia os generais presidentes. E quando surgiu a hipótese de Tancredo Neves ser candidato a presidente no colégio eleitoral, nós criamos um grupo de resistência. Aqui demos o nome, foi fundado lá em casa, numa reunião que participaram personalidades como Jabas Vasconcelos, como Itamar Franco, que era senador na época, como Pimenta da Veiga, como Odacir Klein, como Tarcísio Delgado e tantos outros. Nós criamos o movimento Só Diretas. Mas o que aconteceu? A nossa mobilização pela redemocratização tinha ganho tanto as ruas que a candidatura do Tancredo, onde ele ia, recebia o apoio de multidões. Ou seja, a eleição indireta, que era contra o povo, acabou sendo uma exigência popular. O que o senhor mais se lembra assim, de curioso ou de impactante? O senhor acha que ficou para a história do país? Assim, ou que a figura de Ulisses. Ulisses Guimarães era uma figura sem igual. Acho que a política brasileira vai passar um século ou mais sem produzir alguém com tal envergadura. Ulisses era um político perfeito, porque além de exercitar a política, era um homem culto, conhecia os clássicos, lia os autores nacionais e estrangeiros e era capaz de frases assim extraordinárias. Eu me lembro da campanha em favor da anistia, em que nós do MDB tomamos um barco e fomos pelos beiradões da Amazônia. Cada beiradão daquele tem uma população.
o barco apitava e a população vinha. E eu lembro do discurso que Ulisses fez pela anistia, em que ele diz o seguinte: vinham todos, sem saber por que vinham. As mulheres extenuadas pela procriação, os homens enrugados pela inclemência do sol. Vinham todos, as crianças, os cachorros com o seu alarido. Não sabiam por que vinham, mas sabiam que ali estavam os acrobatas no seu voo sem rede pela liberdade. Ulisses era extraordinário. Pode brigar com todo mundo, briga com os juízes, briga com o delegado, pode até brigar com o teu pai e com o teu irmão, só não briga nunca com a tua consciência. Ao longo da carreira política, Luiz Henrique da Silveira foi eleito para 12 mandatos. Foi uma vez deputado estadual, 5 vezes deputado federal, 3 vezes prefeito de Joinville, 2 vezes governador de Santa Catarina e agora ocupa uma cadeira no Senado Federal. No governo Sarney, também foi ministro da Ciência e Tecnologia. Os últimos 2 mandatos de prefeito foram na década de 90 e início dos anos 2000. Mas o primeiro foi bem antes, de 1977 a 1982. Eu já tinha estado na Alemanha e tinha visto por que a Alemanha é a maior potência da Europa. A Alemanha é altamente descentralizada. Um município do porte de Joinville tem um sobreprefeito, que eles chamam de Oberbürgermeister, e cada bairro tem o seu prefeito e a sua Câmara de Vereadores. Não podendo criar municípios dentre os bairros de Joinville, porque isso depende de uma reforma constitucional, então eu criei 4 secretarias regionais, Norte, Sul, Leste e Oeste. Né? E quando eu deixei o último governo, eram 14 secretarias regionais. A razão pela qual eu me elegi governador, uma das razões primordiais, foi essa estrutura de governo, de levar o governo para próximo do cidadão, tá? De dar a cada bairro uma estrutura governamental, uma estrutura de ação. É um eterno defensor da descentralização, que voltou a colocar em prática em Santa Catarina quando foi governador do estado, cargo que ocupou de 2003 a 2010. A descentralização em Santa Catarina propiciou um salto notável para o nosso estado. A nossa economia dobrou em 8 anos. A arrecadação triplicou, os investimentos quintuplicaram. Apaixonado por arte e cultura, uma das realizações que mais se orgulha é o incentivo à dança em Joinville. Em 1998, quando era prefeito da cidade, inaugurou o Centro Eventos Carl Hansen, uma nova sede para o maior festival de dança do mundo que o município realiza todos os anos. E eu vou te fazer uma confissão. Eu não tinha um tostão para construir o Centro Eventos. Aí fui ao Bradesco e, muito por intervenção do empresário Mário Petrelli, o Bradesco me fez o primeiro aporte de recursos de R$1,5 milhão. Fui ao presidente Fernando Henrique e ele me pediu para ir falar com o ministro Sérgio Mota. Cheguei para ele e disse assim: Sérgio, eu queria te mostrar essa planta aqui. Aí ele fechou o computador e disse assim: vindo de você,
eu sei que é coisa séria. Quanto é que você precisa? Eu digo o que você puder dar. Ele pegou e disse, eu vou te dar 3,5 milhões. Fui na Petrobras e consegui mais 1 milhão. E assim eu fui arrecadando recursos e em 8 meses e 18 dias nós construímos o Centro Eventos. Outra realização como prefeito que conta com orgulho foi a contratação do Balé Bolshoi para uma apresentação em Joinville e a conquista de uma unidade da famosa Escola Russa de Balé para o município. Ele tinha acabado de inaugurar o Centro Eventos quando o Balé Bolshoi anunciou o turnê pelo Brasil. Luiz Henrique mandou um intermediário ao Rio de Janeiro para negociar uma apresentação da companhia na cidade. Telefonou dizendo, olha, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual é a notícia boa? Não é que o Porto Alegre não quer o Bolshoi, cancelou. Então sobrou uma vaga. Tá? Eram 7 capitais. Aí disse, e qual é a notícia ruim? É 120 mil dólares. Eu digo, fecha. Mas como? Fecha. Aí ele fechou para o Bolshoi vir dançar aqui. Com 3 telefonemas para o Amauri, presidente da Tigre, para o Demarque, presidente da Antártica, e para o presidente do Bradesco, na época era o Saad, Bradesco Seguros, eu consegui 40 mil dólares de cada um. Tá? Isso em 3 telefonemas. E o Bolshoi veio a Joinville e dançou ao preço de R$5. Eles nunca dançaram menos de 50 dólares, né? Mas aí aconteceu um fato interessante. Diz o Nikolai Fadeish, que era o técnico-chefe deles lá, olha, nós só dançamos para um público de no mínimo 2.000 pessoas. Aí disse ele, nós temos lugar para 8.000 pessoas sentadas. A primeira surpresa dele. Aí ele disse, pois é, mas nós precisamos de um palco no mínimo de 400 metros quadrados. Eu disse a ele, o nosso palco tem 900 metros quadrados. Nós precisamos de um palco que tenha um assalpão, porque quando a Gisele morre, ela tem que desaparecer. Aí eu disse, o nosso palco tem 14 assalpões. Aí ele disse, nós precisamos de um palco que tenha cordas para mudança de 16 cenários. Eu digo, o nosso teatro tem cordas para mudança de 32 cenários. E quando eles chegaram lá, eles enlouqueceram. No dia em que o Bolshoi se apresentou em Joinville, eles contaram que estavam tentando fazer uma escola fora da Rússia. E aí eu dei uma topada, eu disse, e por que não fazemos aqui em Joinville uma escola para toda a América? Aí ele disse, dá. Dá em Rússia sim. E a escola já tem mais de 70 alunos formados aqui, trabalhando como profissionais nas melhores companhias de dança do mundo. É um orgulho para o senhor. É um orgulho para Santa Catarina. Luiz Henrique é casado com Dona Ivete há 47 anos. Conheceu a esposa em Florianópolis quando ela foi morar com um tio na capital para continuar os estudos. O casal tem 2 filhos, o empresário Cláudio e a cantora e atriz Márcia Mel. E tem 3 netos. O que o senhor procura passar para filhos e netos, assim, de lição? A lição que meu pai falou, que meu pai me passou. Meu filho pode brigar com todo mundo. Briga com o juiz, briga com o delegado, pode até brigar com o teu pai e com o teu irmão. Só não briga nunca com a tua consciência. Só para concluir, o Senado está representando o que a essa altura da sua vida política? Eu acho que o coroamento, né?
qual a frase que resumiria a sua vida política em Santa É Catarina? difícil resumir numa frase, né? Mas eu lembro que no meu discurso de posse como governador, e depois repeti no meu discurso de posse, no meu discurso de diplomação como senador, a seguinte frase: sei de onde venho e sei para onde vou. Que significa que o senhor não esquece suas origens, é isso? É isso. Sou filho de uma costureira, de um jornalista de província, né? De família pobre, né? E sei, portanto, de onde venho. E sei para onde vou, porque em toda a minha luta está caracterizada a minha convicção ideológica e programática do que fazer para esse país ser um país justo, desenvolvido e capaz de oferecer uma vida de qualidade para todos os seus cidadãos.